Olá, estamos começando o 13º vídeo da série Paulo Freire na Escola da Vida para a TV UFPB. E nesse vídeo a gente vai focar um ponto muito importante dentro da trajetória do Paulo Freire, que é as suas ideias, as suas práticas a respeito da educação de jovens e adultos. Você sabe que o Paulo Freire dedicou grande parte da sua obra a entender tanto a alfabetização como a educação de jovens e adultos, a colocar ideias que se tornaram mundiais, né? Que são praticadas, pensadas, refletidas em vários países do mundo, podemos dizer, né? Em todos os continentes da Terra. Muito bem. E eu começo esse destaque perguntando para você o que é mais importante? A educação das crianças, dos jovens, dos adultos, né? O que é mais importante? Talvez alguns tenham a tendência de dizer, num país como o Brasil, que é mais importante garantir a educação das crianças, né? E a gente tem que imediatamente pensar de que, em relação, por exemplo, ao trabalho, as crianças estão impedidas por lei de trabalhar, né? Quem trabalha são jovens e adultos, que precisam ter uma formação. Então, quando a gente repete a questão, o que é mais importante? A educação das crianças, dos jovens e dos adultos, a gente tem que entender que elas são equivalentes, que são importantes de toda maneira. Mais do que isso, são direitos das crianças, dos jovens e dos adultos. Direitos de todos, né? Direitos de todos, né? Outra coisa que eu chamo muita atenção e gosto de repetir quando eu vou focar essa questão do Paulo Freire na educação de jovens e adultos é um especial destaque a um relatório que a Unesco, você sabe que a Unesco é o órgão da ONU que cuida da educação e da cultura para o mundo todo, né? Na passagem do século XX para o século XXI, em torno do ano 2000, ela reuniu educadores especialistas em educação do mundo todo, né? Para pensar como tinha sido o século XX, os anos 1900, né? E para prospectar, né, para pensar também o século XXI que a gente está vivenciando agora. Quando esses especialistas da educação do mundo todo se reuniram, fizeram suas anotações, suas indicações, suas conferências, seus debates, em esse relatório chamado Jacques Delors, porque o francês é que coordenou esse relatório para a Unesco, né? No Brasil isso foi publicado num livro, é bom repetir, Educação, um Tesouro a Descobrir, né? Eles elegeram como tema central a educação e a aprendizagem ao longo de toda a vida. Ora, quando eu penso em educação e aprendizagem ao longo de toda a vida, né, eu reconheço que educadores do mundo todo reunidos pela Unesco, não é? Elegeram como tema central um tema que é absolutamente chave, importante, decisivo em toda a trajetória do Paulo Freire, que tanto se preocupou com a educação das crianças, mas também com muita ênfase na educação dos jovens e dos adultos, né? Como se chamava antigamente, educação permanente, né? Depois educação de adultos, depois educação de jovens e adultos. E mais, o Paulo Freire foca a EJA, a educação de jovens e adultos, na perspectiva da educação popular, na perspectiva da pedagogia dos oprimidos, né? Ele não fala de qualquer educação de jovens e adultos, mas ele fala da educação de jovens e adultos na perspectiva da educação que privilegia os interesses, os valores, as ideias, não é? A emancipação das camadas populares dos países todos, e nós estamos especialmente focando isso no Brasil, né? Isso é muito importante da gente afirmar, né? Isso vem desde a preocupação dele com a alfabetização lá nos anos 50 e anos 60,
né? E a gente pode afirmar categoricamente que, ao mesmo tempo que a gente reconhece que a educação de jovens e adultos não é a totalidade do trabalho do Paulo Freire, a gente tem que reconhecer que a educação de jovens e adultos é uma das esteiras principais do seu pensamento, não é? É um dos eixos absolutamente centrais da sua visão da educação, justamente porque ele reconhece o direito à educação não só das crianças, né, mas também dos jovens e dos adultos. A outra coisa que a gente pode pensar, e o Paulo Freire pensou isso a vida toda, será que os jovens e os adultos aprendem, não é? Raciocinam, constroem as suas ideias, etc., do mesmo jeito que as crianças? Será que a formação dos professores para a educação de jovens e adultos deve ser a mesma formação dos professores e professoras que vão trabalhar com as crianças? Claro que não. Claro, então, que a educação de jovens e adultos, como sempre batalhou Paulo Freire, foi reconhecido mundialmente por isso, não é? Tem uma conotação especial, tem uma visão específica sobre ela, né? Tem uma teoria, ou várias teorias específicas sobre a educação de jovens e adultos que tem que ser contempladas, e você sabe disso. A obra toda do Paulo Freire está recheada dessas circunstâncias, dessas vivências, né? Inicialmente no Brasil, no Nordeste, inclusive aqui na Paraíba, né? Com os movimentos de cultura popular que trabalhavam também com alfabetização, não é? Depois ele estende isso pelo exílio todo, trabalhando na América Latina, depois na África, na Europa, não é? O seu pensamento vai ganhando uma construção que tem na EJA, na educação de jovens e adultos, um pilar fundamental, um núcleo fundamental, não é? Por outro lado, dentro disso, uma das relevâncias que se ganha cada vez mais, o Paulo Freire vai construindo isso aos poucos, né? O trabalho na África, por exemplo, num livro como Cartas à Guiné-Bissau, revela uma progressão do seu pensamento, das suas ideias em relação às primeiras práticas do que se chamou de método Paulo Freire no Brasil, né? Então é importante que quem se dedica a isso tanto veja as coisas iniciais que o Paulo Freire falou sobre isso, por exemplo, em educação como prática da liberdade, em pedagogia do oprimido, mas também acompanhe isso, né, no trabalho, nos chamados escritos africanos, que vem do trabalho na Guiné-Bissau, nos países de língua portuguesa que ele foi trabalhar na África nos anos 70. Né? E aí se destaca um livro que eu chamei a atenção, As Cartas à Guiné-Bissau. É um livro estratégico que mostra a participação do Paulo Freire e da equipe do IDAC na África, mas muito mais do que isso, mostra a progressão das ideias do Paulo Freire em torno da alfabetização de jovens e adultos, em torno da educação de jovens e adultos. Né? Para isso também, esse livro ganha uma visão especial, porque dentro dele está a questão da formação dos educadores de jovens e adultos, né? Que é uma questão relevante e que, a meu ver, não tem ganho o necessário desenvolvimento no Brasil ao longo desse tempo, muito menos agora nesses tempos atuais. E isso a gente tem que chamar a atenção, não é? A gente tem que chamar a atenção porque as políticas públicas de educação de jovens e adultos precisam ser cada vez mais destacadas, mais relevantes, precisam ganhar uma notoriedade cada vez maior, e na medida que isso se faça, é inevitável que o pensamento do Paulo Freire, as contribuições do Paulo Freire ganhem uma notoriedade cada vez maior, porque ele enfatizou muito essa questão, o direito ao conhecimento, o direito à aprendizagem, não é? Que os adultos, que os jovens têm, não é? Igualmente que as crianças têm. Um fato que eu gostaria de chamar a atenção é que nos cursos de formação de professores, como os cursos de pedagogia, por exemplo, eu acho que essa questão ainda não foi suficientemente resolvida. A educação de jovens e adultos é relegada, a meu ver, a um segundo plano.
não é? Eu gostaria então de encerrar esse vídeo, não é? Destacando essas passagens que eu coloquei para reflexão, e a obra do Paulo Freire é um manancial muito grande para que as pessoas, não é, trabalhem essa questão que foi vital para ele, que é vital para a gente, brasileiros, e é vital para o mundo todo, que é a educação de jovens e adultos. Eu agradeço mais uma vez o acompanhamento e chamo a atenção para a sequência desses programas que formam essa série Paulo Freire na Escola da Vida.